Programa Paulo Berengues. Oferecimento Bom Tempo. Reflete você. Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando, como em todos os domingos, para falar sobre as coisas da política. No programa de hoje, um convidado que sabe muito sobre as coisas da política, até porque ele comanda um poder dentro do estado de Goiás, que é o poder legislativo. Ele é o presidente da Assembleia Legislativa do estado de Goiás, o deputado estadual José Vitti, que é do PSDB. Tudo bem, deputado? Tudo bem, presidente? Boa noite. Boa noite, Paulo. Para mim é sempre motivo de muita satisfação poder participar do seu programa. Boa noite a todos os telespectadores. E é um prazer também sempre recebê-lo. E no programa de hoje a gente vai falar naturalmente sobre os trabalhos da Assembleia Legislativa nesses primeiros dias em que ela está sob o seu comando, mas vamos falar também sobre o seu partido, o PSDB, e consequentemente sobre a eleição em 2018. O cenário que nesse momento está sendo desenhado pelos partidos de situação e de oposição. O intervalo é rápido e a gente já volta. Fique ligado. Muito bem, programa de hoje, recebendo o deputado estadual José Vitti, que é do PSDB e é presidente da Assembleia Legislativa do estado de Goiás. O senhor já está pouco mais de 50 dias à frente da casa, embora a sua posse tenha sido no dia 1º de fevereiro e o trabalho só tenha se iniciado uns 15 dias depois, não é isso? Mas, enfim, são 50 dias em que o senhor é o chefe da casa, é o presidente da Assembleia Legislativa. O que é que o senhor já conseguiu mudar nesse período que estava dentro da sua programação? Bom, Paulo, na verdade, em nome do Poder Legislativo, é sempre motivo de prazer poder participar do seu programa. Pouco mais de 50 dias, nós conseguimos já implantar algumas mudanças que nós achamos importantes na casa. Uma economia significativa com telefonia da casa e também do sistema de internet. Nós tivemos uma nova licitação para a operadora que vai operar os telefones de agora em diante, uma operadora que, no nosso ver, é uma operadora até melhor do que a outra. Conseguimos um deságio de quase R$300 mil e nós conseguimos diminuir uma conta que talvez você vai ficar impressionado com o número, de R$1 milhão por ano para R$48 mil. Isso com uma... Me ensine, por favor, a receita então, presidente. Na verdade eu tenho que... De 1 milhão para 48 é muita coisa. É muito significativo. Mas na verdade eu tenho que parabenizar a toda a equipe de tecnologia da informação da casa, de planejamento, porque nós não descobrimos a roda. Isso é muito praticado hoje pelos grandes conglomerados de empresas, é usado por muitos órgãos grandes que utilizam bastante o telefone, que é simplesmente não utilizar o telefone fixo para fazer ligação para telefones móveis. Nós apenas colocamos o sistema móvel para móvel. Nós temos agora uma quantidade significativa de chips. A partir do momento que você vai usar o telefone, ao invés de sair o telefone fixo que existe da Assembleia Legislativa, ela busca um número de celular e faz essa ligação para celular. Então, como diria Sherlock Holmes, né? Elementar, meu caro Watson. É uma coisa elementar, mas que fizemos isso agora, conseguimos já uma redução significativa e que nos traz a esperança de que nós temos muitas ações para modernizar a nossa casa, para implantar no sentido de obtermos o racionamento, né, diminuir custos, que é a palavra hoje em todos os lugares que a ordem é economizar. Não significa necessariamente que as pessoas vão parar de falar o que falavam até então, né? Quer dizer, vai todo mundo continuar falando tranquilamente, sem limite, mas só que dentro de um novo pacote. É isso? Quer dizer, a concorrência está aí exatamente para isso mesmo, né? As operadoras oferecem uma vantagem aqui, outras oferecem ali. Perfeitamente. Quer dizer, tem que ir atrás da melhor oportunidade. Perfeitamente. Em outros casos, o que é que o senhor já conseguiu? Mas mais do que isso, mais do que a economia, né, de dinheiro que é do povo, mais do que isso, o que é que o senhor já conseguiu mudar dentro do ritual, do rito da casa, do funcionamento da casa, que historicamente se sabe que muitas vezes não tem quórum, quando tem quórum não se vota nada, enfim, isso que interessa ao telespectador, ao eleitor. Sim, nós estamos trabalhando muito, Paulo, e na verdade eu acho que essa é uma responsabilidade grande do Legislativo. Eu sempre disse em todas as matérias que eu jamais me senti bedel de nenhum deputado, alguns entenderam, outros me criticaram, porque na verdade quem tem que vigiar a atuação parlamentar é aquele que coloca o parlamentar na casa, é o cidadão, é o povo.
Nós estamos hoje com a TV aberta, estamos trabalhando muito para que essa TV aberta tenha um sinal de qualidade, que a gente possa chegar na casa do cidadão, que a gente possa levar a nossa transmissão ao cidadão e que nós tenhamos uma grade que seja atrativa também para o cidadão. Então é um desafio você colocar programas na nossa grade que faça com que o cidadão possa assistir a TV Assembleia. Isso e que é um não grande fique com desafio. Aquela conotação, aquela cara de chapa branca, né? Exatamente. Você tem que representar toda a pluralidade de opiniões que tem dentro da casa. Sem dúvida nenhuma. Por isso que programas que tratam do agronegócio, programas que vão tratar de você conhecer o parlamentar na sua intimidade, conhecer na sua cidade, trazer uma roupagem diferente, dar oportunidade a apresentações culturais, de apresentação de artistas, tudo isso faz com que a casa tenha um programa político, mas também tenha uma cara e uma roupagem, como você disse, não de faixa de chapa branca, mas que tenhamos também o cidadão com vontade de ligar e assistir um programa que vai passar pela TV Assembleia. O senhor falou de itens aí interessantes, por exemplo, agropecuária, música e etc, etc. Porque tudo, como eu costumo dizer no programa, e sempre uso esse copinho de água aqui para exemplificar, tudo passa pela política, né? O copo de água passa a água passa pela política, o copo também passa por uma ação política e a agropecuária também passa por uma ação política, a cultura passa por uma ação política. Mas produção, produtividade, que é o que interessa para a população, presidente. O que é que o senhor já conseguiu fazer, embora o senhor já tenha dito que não é bedel, não é fiscal de cada deputado. Ele tem que saber da responsabilidade dele. Mas o senhor já conseguiu mudar alguma coisa ou pretende mudar alguma coisa? Não, nós pretendemos mudar. Uma das nossas, que é uma ação de todas as duas bancadas, seja de oposição e seja de situação, na verdade, um projeto da casa, é acabar justamente com esse interstício de 15 dias que nós temos da posse para se iniciar o trabalho. Isso, na verdade, nós estamos na contramão de das outras casas e de todos os outros poderes. Inclusive você ficar Câmara, parado, né? Exatamente, você ficar parado esses 15 dias não justifica, e já um entendimento de todos os parlamentares desta legislatura que nós vamos deixar essa marca de acabar com esse interstício de 15 dias. Porém, no dia a dia, nós estamos sentindo uma maior vontade de participação de deputados. É claro que a gente sabe que nós estamos nos aproximando de um período, que ano que vem, que vai ser um período eleitoral. Não vai ter mágica que vai fazer com que aqueles que são candidatos, pré-candidatos, estejam presentes em todas as sessões na casa. Iremos tentar encontrar mecanismos para que a gente não perca sessões, como aconteceu agora nas eleições municipais. Nós tivemos um quórum qualificado em boa parte do período eleitoral das eleições municipais. Vejo que nós vamos trabalhar para que isso aconteça e hoje, até agora, nós não estamos encontrando problema de quórum nas atuais sessões. Esperamos que assim continue. A melhor medida, na opinião do telespectador, eu tenho certeza, que está assistindo a gente nesse momento, é cortar, né? Cortar no bolso. Por que isso não acontece? Porque, na verdade, existe uma diferença na casa. Nem sempre o deputado que não está no plenário, ele está presente na casa. Isso seria difícil a gente fazer esse corte. Muitas das vezes o parlamentar está atendendo uma liderança no seu gabinete, muitas vezes ele está ali ao lado, que a gente chama no salão nobre, recebendo alguma demanda ou alguma liderança, mas ele está presente na casa. Então, é muito difícil você fazer esse corte. Tanto é que todos os pedidos de verificação de quórum, a maioria deles os deputados se encaminham e vão. E também existe o instrumento da obstrução, daqueles deputados que não querem, de repente, participar de uma votação, ou o próprio deputado governista que não quer, ou está, de repente, chateado com alguma coisa, quer chamar a atenção do governo, ele está na casa, mas não está no plenário. Então, como que eu vou te cortar um ponto, sendo que ele está registrado no momento na casa? Então, a gente vê uma dificuldade nesse aspecto. Tá bem. Presidente, qual será a marca dessa gestão do senhor, que vai ter a duração de 2 anos? Até lá no final dessa gestão, quando o senhor estiver de novo aqui no programa, o senhor vai dizer que cumpriu o quê para deixar impressa a seguinte marca que o senhor vai dizer para a gente agora qual é? Além de modernizar a casa, o principal objetivo que eu tenho é aproximar a casa do cidadão. Fazermos com que a sociedade conheça efetivamente o trabalho que o parlamentar faz dentro da casa, mas, sobretudo,
o tamanho que a casa é. Nós temos muitos serviços que a casa oferece. Trazer um pouco o parlamento para perto da sociedade. Nós temos um serviço médico, nós temos um serviço odontológico, nós temos lá ações que podem, em sintonia com a Defensoria Pública, com o próprio PROCON, levar esse serviço ao cidadão. Fazer com que o cidadão, muitas vezes, que cobra, e com razão do parlamentar, mas que, em muitas das vezes, ele venha aplaudir o parlamentar pelo trabalho que ele está desempenhando também, porque lá é uma casa que decide, em muitos aspectos, o futuro do cidadão goiano. A casa, embora tenha essa responsabilidade e essa importância toda que o senhor acaba de dizer, ela, em alguns aspectos, ela tem uma força, digamos assim, dentro das finanças do Estado, que é menor do que o Tribunal de Contas do Estado, que é um órgão auxiliar da Assembleia Legislativa. Por que o TCE tem tanto mais força do que a Assembleia junto ao governo estadual, no sentido de conseguir dinheiro, por exemplo, para construir sede? Na verdade, eu acho que eles foram bem mais habilidosos do que nós, parlamentares. Muitas das vezes nós deixamos e escutamos as coisas inertes e deixamos as coisas acontecerem. Não posso aqui criticar meus antecessores, mas com certeza aqueles que estiveram no tribunal foram mais habilidosos do que aqueles que estão na Assembleia Legislativa. Com certeza o Tribunal de Contas, que é um tribunal que possui 7 conselheiros, foram habilidosos, tiveram a sabedoria de buscar esses recursos, e nós que somos uma casa que temos 41 parlamentares, uma casa que foi construída para 24 parlamentares, nós temos dificuldade de estacionamento na casa, nós temos dificuldade para a imprensa na casa, nós não temos uma sala de imprensa sequer. Nós temos nossa equipe, quando vai lá, tem que ficar chamando por um puxadinho ali, um cantinho que tem ali os deputados para poder entrevistar. Nós não temos internet de qualidade, Paulo. E como que nós vamos fazer hoje para você repassar todo um cabeamento que é muito caro, um investimento muito alto, numa sede que amanhã pode não ser a nossa sede? Então nós temos que... está construída, inclusive, no lugar errado, né? Nós temos que... Exatamente, é uma área de preservação ambiental, nós não temos estacionamento, todos aqueles que nos visitam, muitos param na rua e os próprios flanelinhas estacionam os carros lá no fundo, no meio da rua, você sabe disso. Então nós temos uma série de problemas. Eu estou preparando um dossiê para apresentar a toda a imprensa para justificar a nossa construção do nosso novo legislativo, mostrando os problemas que nós temos dentro da casa, para que a gente possa definitivamente dar o pontapé para terminarmos a nossa sede. Estamos preparando o edital, nós estamos preparando para que a gente possa lançar novamente essa licitação na praça para, enfim, conseguirmos alcançar esse tão desejado objeto, não só dos parlamentares, mas, sobretudo, daqueles que visitam a casa e da imprensa de um modo geral. A base dessa nova sede já começou a ser construída. Quer dizer, é dinheiro que já foi investido, aplicado e está lá parado e muito provavelmente essa obra sendo deteriorada, quer dizer, dinheiro sendo jogado fora. Sem dúvida nenhuma, hoje isso ocorre. Nós temos agora um laudo que já atesta que nós podemos retomar a obra, que não houve nenhum prejuízo, mas quanto mais tempo essas estruturas ficarem expostas a sol, chuva, com certeza nós teremos um problema no futuro. Mas eu já tive a sinalização do secretário da Fazenda, já tive uma sinalização do próprio governador, e nós temos o Fundo de Modernização e Aparelhamento e Reaparelhamento da Assembleia, que já conta com um pouco mais de 20 milhões de reais, que podemos retomar essa obra e dar início até finalizá-la. Logo na sua posse, o senhor falou de um assunto que muita gente não entendeu, e até quando a gente exibiu o VT aqui, eu falei, vou convidar o presidente para vir aqui para explicar melhor essa história. O senhor falou em aumentar o valor que os senhores recebem, o repasse que os senhores recebem mensalmente do governo do Estado, que é o 12º, assim como a Câmara de Vereadores de Goiânia, por exemplo, recebe. Por que o senhor quer aumentar? Quer dizer, esse 12º não está sendo suficiente? Por quê, presidente? Eu não quero aumentar o 12º, Paulo, eu quero receber essa dúvida que ficou na cabeça de muitos telespectadores que me perguntaram depois. Não, eu não quero aumentar, eu quero receber aquilo que é pertinente e que a lei nos faculta, que é o 12º constitucional que o Estado deveria pagar à Assembleia. Porém, o costume e usual do Estado em relação à Assembleia é o seguinte: olha, nós vamos dar a vocês aquilo que vocês estão precisando, como se fosse uma mesada. Então, hoje, aquilo que a gente pratica, realmente existe um repasse. Porém, nós não temos condições hoje de fazer investimentos próprios, de nos planejarmos para o futuro, porque nós temos aquilo que... Como é que você planeja sem você ter em caixa? Vamos traduzir isso em números, presidente? O que os senhores deveriam receber, o repasse mensal seria de quanto? Nós temos hoje, em relação ao que é o 12º, em torno de 4 a 5... Primeiro vamos explicar o que é 12º. O 12º, todos os poderes possuem, aprovados em lei e Constituição,
um percentual da receita corrente líquida do Estado para os poderes. Então, o Judiciário tem o dele, o Ministério Público tem o dele, a Assembleia Legislativa tem o dela. Então, é um repasse que é constituído através de índices pré-estabelecidos. Um repasse anual que é dividido em 12 meses, daí o nome. Perfeitamente, por isso nós chamamos de duodécimo. Sim. Então, nós hoje deixamos de receber em torno, nós estamos fazendo, a gente não tem esse dado fechado, mas é de 4 a 5 milhões mês que nós deixamos de receber do Estado em relação ao duodécimo. Esse valor seria um valor altamente suficiente para que nós pudéssemos justamente modernizar o nosso poder, colocar o nosso projeto da nossa nova construção para andar e outras ações. Inclusive, eu já estou levando e vou levar sempre essa luta até ao governo. Nós entendemos e nós passamos por um momento de crise muito grande, mas se a gente entender que nesse momento nós demos a nossa parcela, nós deixamos, se você colocar 4 milhões durante esses 2 anos de crise, nós temos aí em torno de 100 milhões de reais que nós deixamos nos cofres do Estado para que nós demos a nossa parcela de contribuição nesse momento de crise. Agora, se nós recebêssemos isso, eu tenho certeza que todas as nossas ações seriam atendidas e que no final nós devolveríamos dinheiro ao Estado, como existem algumas câmaras de vereadores do interior, como existiu aqui em Goiânia, e nós poderíamos fazer uma parceria com o próprio governo do Estado. Olha, aquilo que eu estou te devolvendo, vamos repassar a entidades filantrópicas, vamos comprar ambulâncias para os municípios, vamos fazer ações que a gente possa atender a sociedade. A sociedade espera também a transparência na aplicação desses recursos. E o presidente que o antecedeu, Hélio de Souza, iniciou um processo de transparência dentro da Assembleia, que embora tenha avançado bastante, ainda recebe algumas críticas. O que é que o senhor pretende fazer para dar mais transparência na aplicação desses recursos? Tudo aquilo que for de aplicação de recursos e aonde eu for aplicar, tudo isso vai estar no portal da transparência. Muitos criticam o portal da transparência da Assembleia Legislativa, porém eu desafio a qualquer um. É o portal da transparência que mais mostra em relação a qualquer órgão do Estado, tanto o Executivo, quanto o Ministério Público, quanto o Judiciário. A Assembleia Legislativa é o órgão mais transparente hoje no que tange a apresentar aquilo que é gasto com as suas despesas e com as despesas dos parlamentares que lá estão. Está tudo na internet e com o controle interno muito eficaz, fazendo todo o controle e rígido desses gastos. Só lembrando que isso cumpre, inclusive, a determinação de uma lei, né? A Lei de Acesso à Informação. Perfeitamente. A lei, a transparência absoluta. E aqui fazer jus a algo que, tanto é que as próprias viagens, as despesas, as diárias, em que muito já foi criticado por muitos no que era feito na Assembleia Legislativa, hoje é um valor muito mais ameno. Nós conseguimos, através do controle interno, estabelecer regras rígidas para viagens, tanto dos parlamentares quanto dos servidores, ocasionando assim também uma grande economia para o Poder Legislativo. Dê um exemplo então, presidente. O senhor viajou dias atrás com o governador Marconi Perillo, uma comitiva e mais uma missão comercial, dessa vez ao Oriente Médio. Como é que foi paga a sua despesa? A minha despesa foi paga pela Assembleia Legislativa, até porque eu estava numa missão oficial. Mas todas essas despesas que eu digo, despesa de hospedagem e de translado através de avião. Agora, minha despesa pessoal, todas bancadas por mim, claro, não deveria ser diferente. Eu, desde quando sou presidente de sindicato, eu sou muito reticente em relação à questão de viagens. Eu muitas vezes viajo pelo meu bolso. E se eu fizer qualquer viagem que eu não seja uma viagem oficial como a que foi, até porque se eu não fosse nessa viagem oficial, por mais que eu tenha um pouco de condição, seria uma viagem muito pesada para que eu pudesse fazê-la sozinha. Mas para a gente encerrar o bloco e esse assunto também, foi boa a viagem? A gente viu à distância que o senhor teve um papel bastante atuante junto ao governador Marconi Perillo e a toda a comitiva no sentido de buscar recursos para Goiás. Que resultado prático o senhor diria que ficou dessa viagem para o Oriente Médio? Bom, prático, nós já temos a convicção de que nós teremos aqui uma grande fabricante de armamentos no estado de Goiás, talvez uma das maiores do mundo. Isso é bom? Isso é excelente. De armamento? Sim, isso é excelente. Não é porque ela é armamento que é uma indústria ruim. O Estado está buscando empresas que gerem ICMS, que gerem emprego, independente do material que está servindo. Mas vai ser
extremamente positivo, inclusive para as forças policiais a nível de Brasil, que hoje nós temos várias reportagens dizendo que a empresa que fornece armamentos para as polícias brasileiras, a Taurus é uma empresa que tem dado muitos problemas, tem ocasionado mortes de policiais e com certeza uma empresa desse nível, trazendo bons equipamentos para o nosso país, com certeza irá se trabalhar internamente com os outros estados para que esse armamento chegue num preço muito melhor aos estados e com certeza a gente possa armar melhor a nossa polícia, porque hoje quem está bem armado são os bandidos. A própria polícia diz que o armamento ideal seria da Glock. Esse armamento que virá a ser fabricado em Goiás poderá ter a mesma qualidade desse armamento da Glock? Olha, o que nós observamos é o seguinte, todos os fabricantes, todas as máquinas que fabricam esses armamentos lá na Arábia Saudita, elas são máquinas que vêm da Alemanha, justamente europeia a Glock. Então nós temos a convicção de que boa parte dessas pistolas terão um nível tão bom ou até melhor do que as Glocks. Tá bem, até porque existe uma armadilha dentro da legislação que não permite que se compre aqui no Brasil armamento, que não se compre fora do Brasil armamento que tenha similar aqui no Brasil. Então, se esse armamento que vier a ser fabricado em Goiás tiver a eficácia que tem a Glock, tanto melhor, porque a gente tem visto realmente com muita frequência policiais, inclusive, sendo vítimas de disparos imprevistos de armas de fogo. Está ali no coldre do policial ali, de repente tá e além das pistolas, causando acidentes e mais acidentes. São vários, na própria internet tem inúmeros relatos, nas próprias na mídia também televisiva, e dizer o seguinte, não só um armamento hoje como pistolas, nós vamos ter a fabricação de fuzis, porque hoje o policial está enfrentando o bandido, nós estamos vendo aí saques em mineradoras, esses cangaços que estão tendo, os bandidos fortemente armados com calibres muito grandes e o policial, infelizmente, só com a pistola não vai dar conta. E o cidadão comum desarmado, Afinal de contas, aquele plebiscito que levou a essa lei do desarmamento fez com que os bandidos ficassem cada vez mais armados e os cidadãos comuns mais entregues aos bandidos. Nós vamos para o intervalo comercial, em seguida a gente vai falar um pouco sobre o trabalho desses dias da Assembleia Legislativa e particularmente sobre um assunto polêmico que lá está para ser discutido, que é a PEC do teto do gasto público, dos gastos do Estado. Muita polêmica entre situação e, claro, com a oposição também. Muito bem, estamos voltando e o programa de hoje recebendo o deputado estadual José Vitti, do PSDB, ele que é presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Como eu disse no final do bloco anterior, Assembleia que agora começa a discutir a PEC do teto dos gastos públicos, que faz parte de um pacote que foi enviado à casa pelo governador Marconi Perillo, pelo governo do Estado, no sentido de promover alguns ajustes, mais ajustes ainda dentro da economia. Essa PEC que já começa a causar problemas. Primeiro, eu gostaria de saber do senhor o seguinte, lembrando que o programa é gravado, estamos gravando na quinta-feira, e até essa quinta-feira foi definido o relator já para esse projeto ou não? Não foi estabelecido ainda o relator, o líder está conversando com aqueles que são integrantes da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, mas existe uma grande possibilidade de ser o deputado Giancarlo. Giancarlo, esse projeto ainda está na CCJ? Sim, está na CCJ, ele cumpriu o prazo regimental das 10 sessões ordinárias, que deveria correr como rito para começar a tramitar na casa, por ser um projeto de emenda constitucional, ele já está apto a ser distribuído ao relator e correr com o rito normal dentro da casa como qualquer outro projeto. Tá, e na prática, presidente, gostaria que o senhor dissesse ao nosso telespectador o que vai representar isso, caso ela seja aprovada, esse projeto seja aprovado. Bom, como está? Como está, eu não acredito, porque já houveram algumas concessões, mas na verdade acaba sendo um projeto importante para que nós não coloquemos o nosso estado de Goiás numa situação difícil como outros estados estão vivendo. Estado do Rio de Janeiro, Estado do Rio Grande do Sul, Estado de Minas Gerais. Nós não queremos quebrar o nosso Estado. Por isso é importante nós colocarmos algumas válvulas para termos alternativas.
Não sou também favorável a colocar um projeto sem nenhuma válvula de escape, como por exemplo, nós vamos deixar 10 anos sem ter reajuste, nós vamos deixar 10 anos sem ter concurso público. Eu acho que não é por aí, não estou dizendo que o projeto é assim. Eu acho que o projeto tem que estabelecer alguns tetos, alguns limites, mas o projeto também tem que ter algumas válvulas de escape para que se cumpra. Olha, está cumprindo, o Estado está melhorando, a receita corrente subiu, então que possa atrelar nessas medidas também, porque da forma com que está, fica sempre a opção de optar pelo menor. A receita corrente cresceu acima, mas nós vamos ter que optar para a inflação se a inflação foi menor. Então eu vejo que nós podemos limitar os gastos, limitar o teto, porém nós temos também que ter alternativas para dar a esses servidores também, lá na frente, a opção de crescer juntamente com a receita do Estado. Então, algumas categorias já conseguiu algumas vitórias importantes, a própria da segurança pública, que deveria ficar 3 anos sem ter progressão na carreira, isso foi tirado. As 2 promoções, elas abaixaram para uma, porém atendeu a data de que a Polícia Militar entendia ser a melhor, que era no mês de julho. Então está havendo algumas tratativas que eu entendo que não vai ser tão travado quanto chegou na casa lá em dezembro de 2016. Né? Sim, eu também acho. Afinal de contas, lá é um parlamento, não é isso? Exatamente. E acredito que vai acontecer. Parlando que a gente se entende. Exatamente. Mas a oposição é contra esse pacote. E a gente ouviu, inclusive, o deputado estadual José Nelto, que é do PMDB, e ele explica por quê. Veja. O governo, através do secretário da Fazenda, ele disse hoje no Jornal da Cidade que o governo não vai aderir a esse plano de recuperação dos estados. Já que o governo não vai aderir, qual a necessidade da tramitação dessa PEC neste parlamento? E é estranho que até hoje o governo do estado de Goiás não conseguiu arrumar no parlamento um parlamentar que seja o relator dessa matéria. Por quê? É uma matéria que o relator vai ficar marcado para o resto da vida. Aí, o deputado Zé Nelto falando sobre o relator vai ficar marcado pelo resto da vida por se tratar de um assunto bastante polêmico que pode causar, na opinião dele, muitos prejuízos e na opinião de muitos também, muitos prejuízos para o servidor público. Como é que o senhor vê isso? Como é que o senhor vê, inclusive, essa proposta dele de retirada, tendo em vista o fato de que Goiás não aderiu a esse projeto, essa proposta nacional para os estados que precisam fazer um ajuste? Bom, Goiás, graças a Deus, não aderiu a essa proposta nacional porque o estado de Goiás não está em terra arrasada como todos os estados estão. Alguns outros estados foram e são obrigados a fazer isso, porque senão não vão captar empréstimos, não vão ter as suas dívidas renegociadas. O estado de Goiás ainda está cumprindo com as suas metas fiscais. Me chama a atenção o deputado Zé Nelto, porque se o próprio governo federal, que é do PMDB, está implantando essas medidas a nível federal e, obviamente, o estado de Goiás está tomando as suas medidas aqui a nível de estado. Não acho que o relator será marcado, não. Muito pelo contrário. Nós somos 7 milhões de goianos e nós somos em torno de 150 mil servidores públicos. Acredito eu que, tirando esses 150 mil servidores públicos, o resto dos goianos irão aplaudir esse projeto, porque vai dar condição de investimentos ao Estado, investimento na saúde, investimento na educação, investimentos numa área hoje que é crucial, que é na de segurança pública, de forma que eu vejo de uma maneira bem diferente daquilo que o deputado Zé Nelto está vendo no momento. Mas Zé Nelto certamente deverá ter se baseado no que disse o secretário da Fazenda, Rafael Navarrete, quando ele falou que Goiás não aderiria a esse pacote nacional, porque a situação de Goiás é melhor do que dos outros estados. Se é melhor, por que então a necessidade de fazer um ajuste ainda mais forte nas contas do Estado? O secretário Fernando Navarrete tem absoluta clareza nas suas colocações. Na verdade, nós temos a obrigação de olhar para o Estado, não só agora, não só num período a curto espaço de tempo, Paulo. Se nós não tivéssemos feito um duro ajuste fiscal há 2 anos atrás, nós estaríamos numa situação muito pior do que a que nós estamos vivendo hoje. E nós estamos nos preocupando também, olhando lá na frente, olhando daqui a 5, daqui a 10, daqui a 2, daqui a 3 anos. Hoje nós não precisamos nos aderir a esse pacote, até um pacote muito pior do que é esse que está aqui em Goiás. Agora, nós estamos encontrando aqui algumas medidas para que a gente possa ter
dinheiro e recurso em caixa para investir em outras áreas prioritárias, não apenas no funcionalismo público. O senhor espera o quê? Porque o ano que vem já é ano de eleição mais uma vez. E em época de eleição tudo é retirado do baú para ser colocado em discussão e para se fazer a tal da campanha política. No ano que vem, o senhor tem receio, o senhor que é do PSDB, tem receio de que isso possa prejudicar a candidatura de José Eliton, que também é do seu partido e que deve ser o candidato ao governo do Estado? Quer dizer, isso pode atrapalhar a candidatura dele? Olha, obviamente nenhum deputado, seja da base, seja de oposição, gosta de votar contra o servidor público, nenhum. Aliás, contra o servidor público não, contra qualquer cidadão, qualquer projeto que venha de repente a tirar qualquer direito ou até mesmo congelar qualquer direito, não nos deixa bem. Todos nós somos solidários a esse momento que eles estão vivendo. Porém, é lógico que é um projeto que vai nos dar realmente algum desgaste, isso é óbvio, porém, nós entendemos que esse desgaste que vai dar por um lado, a própria comunidade e a população vai ver que esse dinheiro que foi, vamos dizer assim, economizado, ou até mesmo, porque o grande prejuízo do servidor público, ele tem que entender, é não receber o salário. E nós estamos pagando o salário absolutamente em dia e estamos quase voltando a pagar o servidor antes, adiantado, como sempre foi pago pelo governador Marconi. Então nós temos que ter essa cautela, nós temos que preocupar também com o resto do cidadão que não é o servidor público, aquele que está lá no interior, aquele que está na ponta, aquele que precisa de serviço de saúde, aquele que precisa de educação de qualidade. Então tudo isso tem que ser colocado no bojo, Paulo. Todos nós temos que ter a nossa parcela de contribuição no momento de crise, seja o funcionário público, seja o cidadão comum, seja o empresariado e seja aqueles que estão envolvidos no Estado. A eleição de 2018 já começou, presidente? Já começou, não tem dúvida disso. Apesar de estarmos longe, estarmos focados na administração do nosso Estado, estarmos fazendo de tudo para que nós consigamos sair desse momento de crise, mas as eleições começaram. Os presidentes de partidos têm conversado entre eles, alguns partidos que estão na base têm demonstrado algum interesse em não estar conosco, alguns que estão de lá têm interesse em estar conosco, de forma que isso é absolutamente normal, principalmente no ano que antecede as eleições. Nós estamos há pouco mais de um ano das convenções. O senhor faria alguma aposta sobre quem não ficará na base aliada em 2018? Olha, aposta não, mas nós estamos vendo alguma movimentação, nós vimos o PSB se movimentando de uma maneira bastante intensa com a oposição, nós vimos o PSD, porém o PSD parece que já houve um recuo e parece que está havendo um entendimento, de forma que esse é um projeto, Paulo, claro que 20 anos no governo traz desgaste, isso é absolutamente normal, mas se nós estamos há 20 anos no governo, é porque são 20 anos também de grandes conquistas, de muito trabalho, de muito reconhecimento da população. Então esse contraponto vai ser medido novamente daqui para o ano que vem. E como convencer o eleitor de que um projeto que já está há 20 anos no poder ainda continua bom? Através dessas ações de investimento, através de economias, através de fazer com que tenhamos nomes novos. Eu sempre digo o seguinte, olha, o tempo novo tem que ser um tempo novo agora com novos nomes, senão nós vamos cair na mesmice do passado. Nós temos que modernizar, ter pessoas que enxergam lá na frente, que deem continuidade a um projeto que foi vitorioso. Como eu disse, nós temos defeitos, temos que corrigir os defeitos, mas é um projeto que é vitorioso. Ninguém fica 20 anos no poder se não tem aquilo a mostrar. Mas e nós temos convicção que nesses 2 anos agora, com os recursos advindos da venda da CELG, com a economia que o Estado fez e com aquilo que nós estamos buscando através de empréstimos do governo federal, buscando porque nós temos condição para contrair esses empréstimos, nós temos muitas obras por esse Estado, nós teremos muitas coisas, nós teremos muito a mostrar ainda nesses próximos 2 anos. E aí é mostrar para o cidadão goiano, mais uma vez, avaliar se o projeto que foi sempre encabeçado pelo PSDB e o governador Marconi merece mais 4 anos de credibilidade ou não. Tá bem. A gente foi até a Assembleia Legislativa ouvir alguns deputados, alguns companheiros seus, e a gente começa a ouvir pelo líder do governo na casa, o deputado estadual Francisco de Oliveira. Ele fala sobre a base, a tal da base aliada. Vai continuar, deputado, unida ou não? Como é que está essa base? A base continua cada dia mais forte, haja vista que nós estamos aí na base hoje com toda a convicção, o PSDB, o PP, o PTB, o PTN, o PDT e vários outros partidos. O próprio PSD está dentro da base, em momento algum esteve fora, e o PSB ainda está na base, até porque tem cargos e está participando ativamente das discussões.
Enquanto a gente assistia aqui, isso me fez uma pergunta que eu gostaria de devolver. Posso? Pode, sem problema. Pode? Eu gostaria que o senhor fizesse a pergunta. Não, eu perguntei, o deputado Francisco tem uma boa relação com o ex-senador Demóstenes e ele fez um movimento para que estivessem presentes no escritório. Então me traz a dúvida se Demóstenes é ou não candidato a deputado federal em 2018. O senhor tem dúvida? Depois desse movimento passa a ter muito pouca dúvida. Pouquíssimo, né? Quase nenhuma, né? Quase nada. Até né? porque Demóstenes está conseguindo reverter a partir daquela decisão no Supremo Tribunal Federal, que considerou inválidas as provas apresentadas durante a Operação Monte Carlos e também a Operação Vegas. Essas provas foram invalidadas, consequentemente todo o resto desaba, né? Como aquele castelo de cartas de baralho, né? Aquela fileira de cartas de baralhos. Então, consequentemente, se os outros tribunais seguirem, e deverão seguir a mesma determinação, a mesma orientação, Demóstenes estará livre, leve e solto para disputar a eleição do ano que vem, seja como deputado federal, como senador, até como governador. Né? O senhor acredita que ele tem chances? Eu acredito sim, até porque se está sendo invalidado tudo isso e com o conhecimento jurídico, técnico que o ex-senador Demóstenes tem, com certeza ele não estaria já se movimentando no tabuleiro se ele não tivesse uma convicção de que ele poderá ser sim candidato em 2018. Acho que é um nome muito forte, acho que ele tem capacidade para dar a volta por cima. Agora, vamos ver como que ele vai se movimentar e ao que ele vai se candidatar, né? Essa movimentação a que o senhor se refere aconteceu nessa semana, quarta-feira, quando ele inaugurou o escritório que supostamente é da esposa dele, a Flávia. Sim. Não é? Mas que todo mundo considera o escritório do Demóstenes, embora ele tenha dito que não, que ele pretende, inclusive, pegar a carteira dele de novo na OAB, retomar a carteira na OAB para exercer a função de advogado, embora ele seja procurador do Ministério Público. Ele poderia, nessa condição também, exercer a profissão, mas ele prefere reativar a carteira dele na OAB. Agora, concordo com o senhor que ele não faria isso se ele não tivesse já vislumbrado lá no finalzinho do túnel, ou até mais próximo do que o final do túnel, essa luz que pode levá-lo a disputar mais uma eleição. Sem dúvida, e ele é novo, né? Ele ainda tem muito chão para queimar aí, e vejo que, como a experiência política que ele tem, ele jamais faria essa movimentação se ele não tivesse já preparando, sim, uma pré-candidatura. Agora, resta esperar o que passa pela cabeça do cidadão, do eleitor, né? Porque o eleitor, na época, se assustou com aquela quantidade de gravações, com o teor das gravações, aquela coisa toda que hoje é considerado tudo inválido. Judicialmente, quer dizer, como prova, aquilo não vale nada perante a justiça. Mas ficou aquela conversa gravada, algumas delas, apesar de que as pessoas, nós, né, de uma forma geral, a gente não costuma gravar muitas coisas, mas mesmo que a gente se lembre de coisas que a gente ouviu naquela época, se a gente comparar com o que a gente está vendo agora, assim como o mensalão, e nesse ponto Delúbio Soares tinha razão quando ele viraria piada de salão, o senhor se lembra que ele disse isso? Né? Mensalão que nada, isso vai virar piada de salão. E virou, diante da grandeza da roubalheira que a gente viu na Petrobras e está vendo em todos os setores, inclusive no setor da carne também. Então, Demóstenes pode ter a seu favor esse fato de que tudo que ele fez foi conversar e nada se provou que ele tenha sido beneficiado com dinheiro. E absolutamente ele, toda aquela movimentação, foi o único político que estava ocupando naquele momento uma ascensão muito grande a nível nacional. Muitos também podem entender que aquilo foi apenas para tirá-lo do cenário nacional e tirá-lo de jogo, porque foi o único político caçado naquele episódio. Assim como aconteceu com Marconi, né? Que depois acabou ficando comprovado nas palavras do ex-senador Delcídio do Amaral, né, e que ficou claro que aquilo teria, segundo Delcídio, teria sido uma manobra de Lula para atingir Marconi, assim como pode ter sido feito também para atingir Demóstenes, que representava naquele momento um perigo bastante grande em relação à ascensão política dele. Vamos ouvir outros representantes de partidos. O Lissauer também falou sobre as eleições de 2018 e sobre a tal da base aliada. Veja o que ele disse.
O que nós queremos, quando nós falamos em independência, é ter a liberdade de ser respeitada a nossa opinião. Existem projetos que nós podemos estar ao lado do governo que são bons para o Estado, e existem projetos que nós entendemos que não são bons, nós vamos ter liberdade de poder escolher. É só isso. Nós não estamos, de forma alguma, buscando vaga ou fazendo esse discurso de independência por conta de vaga. Não, muito pelo contrário. Nós queremos o diálogo e a sabedoria de poder saber e contar que nós temos um partido aliado e unido também dentro da sua base. Presidente, aí eu quero ouvir o senhor, né? Afinal de contas, pelo que o senhor entendeu aí, pelo que o senhor ouviu aí, é ou não é da base? Com todo respeito que eu tenho ao deputado Lissau e por todos os meus colegas que lá estão, Lissau, inclusive, nós temos uma relação muito próxima de amizade, mas, infelizmente, isso que ele está querendo, ele não vai alcançar. Não tem jeito de você ter liberdade de solteiro com a vida de casado. Ou você é base ou você não é. Porque se eu pudesse votar também só os projetos que eu entendo ser bom para mim, ou que não vai me trazer desgaste, e aqueles que não são eu não votar, seria fácil, né? Então você tem que assumir tanto os ônus quanto os bônus de você ser base ou você ser oposição. Como eu disse, o governo federal viu que não ia dar conta de aprovar a reforma da Previdência. Opa, vamos mandar para os estados, vamos me livrar disso aqui. Com um discurso de que está respeitando os estados, o pacto federativo. Conversa fiada, ele né? manda o ônus para os estados e cadê os bônus? Vamos então fazer uma repactuação também dos impostos, vamos mandar mais dinheiro para os municípios, vamos mandar mais dinheiro para os estados, impostos? E aí fica tudo certo. Ele está querendo aumentar os impostos. Então, né? E quando enquanto a gente está gravando aqui, isso já deve ter acontecido. Né? Já deve ter acontecido. Agora, não custa lembrar, Lissau, que é do PSB, que é do partido da senadora Lúcia Vani. Lúcia Vani está descontente, né, com o governador Marconi Perillo. Isso é novidade? Olha, eu digo que a relação deles é uma relação né, quase de marido e mulher, né? Briga, desgasta, Tapas e beijos, vai lá, mas sempre vem, aí conversa. Tapas e beijos. Sempre foi assim. Né? Mas o recado do governador Marconi Perillo para a Lúcia Vânia, eu pelo menos vejo assim, ele tem sido mandado desde a mudança dela de partido. Quando ela deixou o PSDB e foi para o PSB, eu me lembro bem da declaração do governador Marconi Perillo, que estava presente ao evento, dizendo que ele se sentia quase como uma pessoa que levava a noiva ao altar. E quando se fala em levar a noiva ao altar, pressupõe-se que a noiva, a partir daí, vai ter, né, outras relações. Quer dizer, o pai, de alguma forma, fica meio que descompromissado com aquela noiva. E, a partir daí, o distanciamento foi se acentuando, principalmente com a saída da filha da senadora, Ana Carla, da Secretaria da Fazenda, quer dizer, ali o vínculo já ficou bastante distante, e agora, dias atrás, num evento do PP, do encontro do PP na Fazenda do Wilder Moraes, o governador Marconi Perillo elogiou o Wilder, mas com a senadora, na minha opinião, na cabeça, porque ele falou, olha, o Wilder é um sujeito leal, uma coisa assim, assim, assado, ele não dá piti. Aquele recado foi mais do que claro para a Lúcia Vânia, né, que nos bastidores todo mundo fala que ouvem-se críticas nesse sentido de que ela costuma dar os pitis dela, como deu em 2002, quando ela bateu o pé, e ela disse isso aqui no programa, bateu o pé para ser ela candidata ao Senado e não Henrique Meirelles. Na verdade, quando o projeto é um projeto vitorioso e um projeto grande, como é o nosso projeto no governo, a briga é grande para ocupar um espaço na chapa. Se não tivesse um projeto que fosse vislumbrado como um projeto de futuro, Paulo, não daria essa briga, né? Então, muitas das vezes, para alcançar as vagas, uns vão ter que, eu sempre digo, vai ser no vaca pariu, briga daqui, empurra dali, tem que gritar, e alguns vão construindo isso mais paulatinamente, com calma. Então, eles vão ter que se ajeitar ali. Ainda tem muito espaço, dá para acomodar todo mundo. Tá bem, espaço é que a gente não tem aqui agora nesse bloco para continuar nesse assunto, mas a gente vai para o intervalo e já volta para continuar falando sobre política com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual José Vitti. Presidente, eu não posso deixar de falar com o senhor também sobre outro assunto que surgiu hoje, inclusive, nas manchetes. O jornal O Estado de São Paulo, o Estadão, divulgou uma matéria falando sobre Geraldo Alckmin, a pretensão dele, mais uma vez, a ser presidente da República, e sobre o trabalho que ele estaria desenvolvendo, que ele está desenvolvendo, na verdade, junto ao governador Marconi Perillo, para que o governador Marconi Perillo seja conduzido à presidência do PSDB na eleição que acontecerá em maio do ano que vem, substituindo Aécio Neves. E mais do que isso, a matéria fala também sobre os arranjos, né, que estão sendo feitos nos bastidores, no sentido de criar uma nova chapa e, naturalmente,
sem Aécio, ou seja, Alckmin. E Marconi, segundo a reportagem, é muito próximo de Alckmin, é muito próximo de Dória, inclusive, que é prefeito de São Paulo, que foi eleito graças ao apoio de Dória. Está se construindo ali um novo núcleo dentro do seu partido? Eu não tenho dúvida disso, Paulo. Eu acho que está se construindo, sim. O governador Marconi foi muito habilidoso quando criou o Bloco do Brasil Central, com vários governadores aqui do Centro-Oeste, também do Norte. Vejo eu que isso foi uma grande tacada do governador Marconi e isso cacifou muito perante a esses governadores, que tem muitos deles do PSDB, a pavimentar também a sua ida para uma futura chapa presidencial. Obviamente, ele está enxergando também na presidência do partido, que vai ganhar muita visibilidade. Acredito eu também com a amizade e essa proximidade do Dória em relação ao governador Marconi, tudo pode acontecer. Eu vejo que algo que seria óbvio não ia acontecer. Eu não vejo o Alckmin nem sendo vice do Aécio, nem vice-versa. Então, o governador está buscando pavimentar a sua ida, talvez, à vice-presidência da República. O Alckmin, eu vejo, ninguém tira dele. Tanto é que elegeu da forma com que elegeu o Dória, está tendo essa visibilidade toda, vejo eu, que é o candidato natural do PSDB. Pois é, e Dória também pode estar se cacifando, né, pelo início de gestão que está sendo aplaudida lá em São Paulo. Sim, se não tomarem cuidado, é perigoso ele mesmo ser o candidato antes do Alckmin. Então, pois é. Tem muita gente na fila, né? E muita gente chegando. Tem muita gente. Eu acho que o PSDB vai ser um processo natural de retomar a presidência da República e implantar esse modelo de gestão sempre eficiente que implantou e um modelo que vai dar realmente grandes frutos ao nosso país. Se tivermos um goiano compondo essa chapa presidencial, com certeza o estado de Goiás ganhará muito e vejo eu que o Brasil vai ter também futuramente um goiano na presidência da República. E teremos aqui um governador no ano que vem, né? O senhor como vice, como presidente da Assembleia, se Marconi se ausentar, se licenciar, desincompatibilizar para concorrer a um outro cargo, José Eliton assume, é a correria que faz a gente fazer isso. José Eliton assume e o senhor eventualmente pode vir a ser governador também. Eu vou torcer, eu vou torcer para que o Zé Eliton viaje muito se isso tudo acontecer. Se ele viajar como Marconi já está bom. Né? Seria ótimo, mas com certeza o Zé Eliton fará um grande trabalho assim que assumir o governo e nós todos estaremos empenhados para que viabilizemos esse projeto para o governo do estado de Goiás. Tá bem. Convido o senhor para vir quando for governador também aqui no programa. Deputado estadual José Vitti, presidente da Assembleia Legislativa. Prazer sempre em receber. Obrigado por ter vindo. Uma boa noite. Muito boa noite, Paulo. Boa noite a todos os telespectadores. Para mim é sempre um motivo, como eu disse, muito prazer participar com você, que é um programa, sem dúvida nenhuma, o programa mais respeitado da política goiana. Um grande abraço a todos e boa noite. Tá bem. Obrigado. Boa noite. Boa noite a você também. A gente volta semana que vem.